E então eu ia, uma professora, né, do magistério, por ver que eu sempre ia atrás desse tema, falou: Jane, aprofunda mais e vai conhecer o movimento negro, né? Me deu o endereço, tal. Eu fui em São Paulo, lá no centro. Aí eles me deram um monte de cartilhas, um monte de coisa para a gente ler. Primeira coisa, né, que eu aprendi: não existe mulata, tá? Então esse termo não existe. O que é mulata? Mulata é mula. Que eles diziam que branco com negro dá mula. É verdade. Então, é um termo que quem é politizado não aceita ser chamado de mulato. Tá? Então, não tem ninguém mulato aqui. Ninguém é mula. Não, sou negro. Somos negros. Tá? E aí fica aquela coisa, né? Lembra que a Roseli, quando veio, ela falou: quem é negro fica em pé? Né? Na palestra dela. Alguns levantaram, outros ficaram meio assim, né? E aí, se a gente não veio do exterior, não veio da Europa, nem da Ásia, não dá para a gente dizer que a gente não é negro. Né? Porque a miscigenação que tem no Brasil, é difícil você dizer que você é negra ou não é negro. Então, não ser negro só se veio de fora, né? A família, descendente e tal. Porque aqui no Brasil, dificilmente você vai dizer que você não tem o sangue negro nas veias, né? Eu achei muito interessante aquela reportagem que teve no Fantástico, que eles faziam o exame de DNA, né? Vocês viram? Para ver, porque, olha só, uma das coisas que nos tiraram é saber, o direito de saber de onde nós viemos. Então, as pessoas sabem: minha família é... Geralmente é assim que a gente fala. É português, índio e negro. Espanhol, holandês, sei lá o que mais, né? E aí negro. Negro da onde? Então, isso tiraram da gente, né? A gente não sabe se a gente veio da África Ocidental, do Sul, lá de cima, né? A gente não sabe qual tribo a gente veio. Então, no Fantástico, eles fizeram esse exame de DNA. E aí, com várias pessoas do Brasil, para mostrar para eles de onde eles tinham vindo. Eu falei: eu também quero saber de onde eu vim, né? E aí levaram os brasileiros lá para conhecer de onde eles vieram realmente. Eu acho assim o máximo, né? Que tecnologia, né? Você saber o seu DNA de onde é. Então, tinha um pessoal da Bahia, né? Que era envolvido com candomblé. E eles eram iorubá. Eu falei: eu nem preciso ir atrás, né? Porque, com certeza, é de lá, né? Porque eu fui criado, meu pai, eu sempre falo isso, né? Meu pai é do candomblé, pai de santo. Então, com certeza, o sangue, não tem jeito, né? O sangue, a parte espiritual, acaba puxando, né? Eu que saí fora, né? Mas aí levaram, né, lá, e ela era iorubá, de lá mesmo, outros eram de outras questões. A questão religiosa, gente, eu não vou estar colocando aqui, não. Porque é muito difícil, né? Principalmente porque, como eu não sou, talvez outra pessoa que venha falar, fale um pouco. Eu não tenho autoridade para falar. Cada um tem sua religião, lá na África também, não existe uma religião só, né? Cada um escolhe o que quer. Eu escolhi a minha, meu pai a dele, eu respeito, ele vai em casa, eu vou na casa dele, está tudo bem. Né? Bem, o que eu queria falar mais para vocês? Então, nós temos na secretaria, por isso é que nós falamos: vamos fazer o curso? Vamos. Porque está precisando de formação para os professores nessa área, tá? Então, a parte pedagógica, a formação nós vamos dar. A parte de legislação, nós vamos pedir o pessoal da OAB. E vamos complementando. A Roseli, que é socióloga, também vai vir falar. Talvez ela fale completamente diferente do que eu acabei de falar, que aí é pessoal, tá?
Mas quanto ao kit, né, da cor da cultura, eu falei, gente, isso não pode ficar só para nós aqui na secretaria. Isso tem que ser passado para as outras pessoas. Por isso que nós começamos com o curso. Nós recebemos também vários livros com protagonistas negros. Então, nem todos têm no CEMEI. Então, nós precisamos também conhecer um pouco mais dessa literatura, né, que tem essa cultura negra, que é muito legal. Em geral, a gente conhece essa, né? A menina bonita do Laje Fita. Todo mundo conhece. Só que não dá para ficar só nela, né? Nós temos outras possibilidades. Então, e olha, gente, que lindo, o meu Joãozinho Maria negro. Eu fiquei assim apaixonada quando eu conheci o Joãozinho e Maria negro, né? Então tá bem bonitinho, a madrasta negra, todo mundo, né? Então, quer dizer, por causa disso eu não vou ler mais, foi o que eu falei com as professoras, né? Eu não vou ler mais Branca de Neve, a Cinderela, não, eu vou ler. Só que eu vou ler também outros livros com protagonistas negros. Nós não estamos aqui para vitimizar o negro, né? Já basta o que a sociedade faz, já basta o que tem lá fora. Enquanto pedagogos formados, o que nós podemos fazer dentro do currículo, tá? Então, a proposta é essa, né? Não é agredir ninguém, porque a gente já viu que esse tema acaba, às vezes, indo para outros lados, como foi no curso que a UFSCar veio dar, né? Então, teve pessoas que se sentiu agredidas com algumas falas, algumas situações. Então, não é esse o papel. Tá bom, gente? Essa frase, né, eu até falei na TV. As meninas estão me falando que parece que apareceu hoje ou ontem, não sei, né? Que eles foram no nosso curso de terça-feira. E aí apareceu na TV, ó. Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Essa é a questão que o professor tem que entender, tá? Então, existe uma história do povo negro sem o Brasil. Ou seja, a nossa história, enquanto negro, não começou com a escravidão. É isso que nós vamos enfiar na nossa cabeça e começar a falar a partir de agora, né? Que existiu uma história lá atrás. Que o povo negro... Porque é sempre isso que aparece, né, nos livros didáticos. Ah, é o negro escravizado... E aí nós temos um filminho que vai passar e fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, relações étnicos, raciais no currículo. Tá? Nós vamos discutir muito sobre isso. A diversidade cultural do Brasil está fortemente ligada à cultura africana e foram transmitidas crenças, costumes e religiões. Com as crianças não foi diferente. Então, quando eu digo aqui que eu fui, que meu pai é, que meu pai era, né? Por que eu digo isso? Porque isso está nas nossas crianças. Elas trazem isso dentro delas. Só que a gente encara esse conhecimento, essas tradições das crianças, como folclore. Eu me lembro de ter espaço dentro da escola para falar sobre o candomblé, sobre qualquer outra coisa, quando era folclore. Aí eu tinha esse espaço. Não é assim que acontece? Nesse momento tem esse espaço. Ou então, 13 de maio ou 20 de novembro. E a lei hoje diz que não é assim mais, tá? Que nós temos, sim, que trabalhar a cultura africana o ano inteiro. Então, o que é preconceito? É um julgamento negativo e prévio dos membros de um grupo racial, de uma etnia ou de uma religião que ocupam outro papel social significativo, né? Então, isso é o pré-conceito. Eu tenho um conceito antes de conhecer aquele grupo de pessoas. Ninguém pode olhar para mim e dizer, ela é isso, ela é aquilo, né? A partir do momento que você conhece a minha história, sim, você fala, a Jane veio de São Paulo, morava no Jabaquara, pertinho da praia, todo ano ia, todo julho, novembro, ou quando dava tempo, né? Que a gente morava ali perto da Imigrantes. Quem conhece ali São Paulo sabe que é a Baixada, né? Então, a Jane, aí sim pode dizer, a Jane isso, a Jane aquilo. Qualquer conceito sem me conhecer é um preconceito, né? Então, são conceitos ou opinião
formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, né? Isso a gente deve evitar. Isso a gente faz, infelizmente, né? Não só com o grupo, mas com as pessoas também, com outras questões, né? Vamos ver mais, Ana. Racismo. Convicção sobre a superioridade de determinadas raças, com base em diferentes motivações, em especial características físicas e outros traços de comportamento humano. Né? Então, aí é o racismo. Eu acho que a minha cultura é melhor. Aí começa a entrar a questão nossa, enquanto pedagogos, dentro do currículo. Né? Ah, isso aqui é folclore. Ah, isso aqui... Ah, não, isso aqui é cultura mesmo. Cultura com C maiúsculo. Né? A gente tem isso. E nós fomos ensinados assim. Então, a gente tem que repensar essa questão, né? Implicando sempre em uma hierarquização que supõe a existência de raças superiores e inferiores. Olha, a cultura grega é maravilhosa. Então, a gente estuda na história, né? Cultura grega. Aí a gente não estuda cultura africana. E aí, outra coisa. Nós temos condições de falar sobre isso se nós não aprendemos? Quando a gente começa a aprofundar, aí sim, né? Essa pesquisa geralmente acaba sendo meio particular. Quem tem, gosta, vai atrás. A gente, assim, na escola, na pedagogia, esperar que venha de mão beijada, talvez mais para frente. Hoje em dia, não, né? Alguém foi formado nisso? Não. Então, o que tem lá naquelas princesas antigas, africanas? A gente não sabe. Né? Racismo e preconceito, ó, estão juntinhos, né? Racismo é um tipo de preconceito, e pode ser um preconceito racial ou étnico, ou seja, uma ideia preconcebida e pejorativa a respeito de uma etnia, uma raça ou um povo em particular. Então, o negro é assim visto. Né? Eu me lembro que lá nessa década de 80, quando eu fui atrás do movimento negro, inclusive tinha muita coisa na nova escola que vinha, né? E eu tive a oportunidade de conversar com aquelas pessoas que faziam muito daquele material. E aí era aquela coisa, né? Você está andando na rua, olha só como é cultural. Está andando na rua, à noite, vê um negro vindo, segura a bolsa. Agora você imagina para ele, né? Que nós de mulher, geralmente para mulher a gente liga, se é homem, né? A gente liga. E aí a gente segura a bolsa. Gente, olha que coisa. Imagina meu filho andando e alguém olhar para ele e segurar a bolsa. Eu vou querer bater na mulher, né? Ó, minha filha, o que você está querendo? Então, olha como é difícil. Né? Quando é mulher andando, geralmente ninguém faz isso. Olha, até aproxima, né? Vamos junto, né? Agora, se é um homem, segura a bolsa. Então, são algumas coisas que nós temos na nossa mente. Jane, mas hoje em dia está tão difícil que a gente tem que ficar preocupado. Sim. Mas se fosse um outro tipo, a gente teria essa reação? Então, a questão começa aí. Né? O que foi enfiado culturalmente na nossa mente? O preconceito, normalmente, pode não estar ligado exclusivamente à aparência física de uma pessoa ou de um povo. Porque, às vezes, a gente tem outros preconceitos também e outras discriminação, tá? Então, vamos dizer assim, turco é ladrão, não é? Que mais? Português é burro. Então, a gente... É cultural ou não é, gente? É cultural. E quando a gente absorve isso, a escola também passa, tá? Então, por isso que diz ali que é uma etnia que se acha superior à outra. Em Portugal, eles acham que nós somos inferiores. Então, o preconceito vem em nós. Aqui, nós achamos que são eles. Mas a questão racial, ela vai um pouco além, né, da questão do negro. Porque quando a gente trata da questão do negro,
Isso está dentro do nosso currículo. Só para vocês terem uma ideia. Outra questão dos anos 80. E quem é do ano 80, que estudou? Cidinha, levanta a mão. Não me deixe sozinha nessa não, né, Elaine? O que a gente aprendia nos livros que a gente era aluno, tá? Ali na terceira série, lá para 79, que eu estava na terceira série. Não, ela nasceu em 80, gente, ela está fora. Uma coisa, ela está me apoiando psicologicamente, viu, gente? Porque ela é nova. Uma coisa que a gente aprendeu no nosso currículo, que estava lá na época da ditadura, tá? As meninas lá do fundo vão lembrar disso, ó. Não, você não, né? Você sim, Silvia. Colocavam assim no nosso currículo, ó. Mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Isso era na época do quê? Ditadura. Estava no livro da terceira série. Então, pensa. Isso quer dizer o quê? Que é melhor você ser um covarde vivo do que um herói morto. Não é bem ditadura, gente? Estava lá no currículo. Então, quem viveu aquela época sabe disso, né? Então, isso era enfiado na cabeça da criança na terceira série. Quer dizer, você com 9 anos, aquilo repetia. Ou seja, fica quietinho, não se manifeste, né? Não se revolte, fique bonitinho aí, quietinho, bonitinho. Está vendo como é a questão curricular? A escola, a gente, quando estuda sobre o currículo, até todos esses livros aí que caíram no concurso, que ia ter, que ainda não teve, mas vai ter, né? Vai ter. A gente, por exemplo, do sacristã, né? Sobre o currículo. São, assim, informações preciosíssimas. A gente não tem que ler aqueles livros por causa de concurso. A gente tem que ler aqueles livros que são muito difíceis para a gente se libertar. Tá? Porque conhecimento é libertação. Então, se eu tenho conhecimento, eu não vou agir como massa. Não vou ser manobrado. Parece que eu estou dando aula de política. Mas currículo é isso, né? A gente tem que se libertar. Por quê? Se eu nunca ouvi... Aqui, quem eu tinha ouvido falar que ser mulato é mula? Nunca tinha. Conhecia? Quem não conhecia? Para ficar mais bonito. Aí. E falava, né? A mulata assanhada, né? E vinha todas essas músicas. Vocês viram como é currículo? Está na música, está na mídia. Então, aprendam. Não existe mulato. Na escolarização também se ensinava que o mulato era o filho do negro com o branco. E eu lembro disso até hoje. Então, por isso que nós ainda temos isso, né, em É currículo? Tinha as fotinhas. É currículo ou não é currículo? Acabou. Ó. E o currículo, quem faz? Então, existe o currículo real, o currículo, cadê a Natália? Oculto, que é o pior, né, no meu modo de ver, porque o currículo oculto é aquele que eu passo todas as minhas... Às vezes nem é o que eu tenho certeza, mas o que eu acho, meus preconceitos, né? Esse é o currículo oculto. É onde eu me preocupo mais, né? Porque, por exemplo, é o que a Lilian falou. Nós aprendemos. Sim, eu também aprendi. Lá na 5ª série, né? Você aprendia, quando você entrava no ginásio, a mistura das raças, negro com branco mulato, índio com branco caboclo, não eram umas coisas assim? É. Currículo, né, gente? Questão curricular. Olha a importância, tá? Ô, Jane, o que era o mameluco? Eu tinha um mameluco. O índio com negro? Não. O índio com branco era o mameluco e o caboclo o índio com negro. Tá vendo? Você tá vendo que eu nem aquele currículo eu não quero. Já me libertei. Eu me libertei, eu não lembro mais. Lembro porque marcou muito isso. Antigamente o racismo era, eu acredito assim, que
quem aqui é negro e estudou nessa época, não era mascarado, era muito às claras, você sofria muito. Não que não sofra hoje, porque ainda existe muito nas escolas. Quem aqui está dentro, nós vemos isso desde a educação infantil. Gente, ainda existem. Por quê? Porque a cultura não está na criança, mas está na cultura nossa, dos pais, né, daqueles que criam e daqueles que ensinam. E o comportamento foi o que você falou. Muitas das vezes o que a gente fala não vai educar, mas as suas atitudes, os seus atos é aquilo que tem falado. Esses dias eu me deparei com uma coisa que eu fui na sorveteria com a minha filha, só para dar um exemplo. E veio um mendigo. E ele estava muito sujo, ele estava cheirando muito mal. E eu pensei, eu falei, qual vai ser a minha... Ela regalou o olho, ela tem 11 anos. Ela regalou o olho dela. Falei, calma, continue tomando seu sorvete. E aí ele veio, ele sentou com a gente e ali eu fiquei. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? Vamos pagar? Vamos lá pagar? Ele ficou na nossa mesa, pediu dinheiro. E eu tratei, porque eu falei, mesmo que a gente assuste, porque é essa questão, né? A gente não sabe quem é, só estava eu e ela, o que poderia ali acontecer? A gente pensa nisso, mas qual o exemplo que eu ia dar ali para ela? É pro resto da vida. Então, meninas, a questão é difícil, né? Nós vivemos numa sociedade que está muito complicada, muito violenta. Então, apesar dessa sociedade violenta, vamos ver o que está por trás disso ainda, tá bom? Também ela aí, ó, fala da questão dos pobres, né? Isso a gente entende, não entende? Bem, aí fica todo mundo. Fica mais fácil da gente falar, né? Entra num lugar aí onde só tem a sociedade. Onde eu estava, gente? Eu e a Silveli, né, Silveli? Ontem nós vivemos isso. Eu e a Silveli vamos viajar, né? Todo mundo já sabe. Para onde nós vamos? Santo! Então, aí nós fomos, né, conversar com algumas pessoas que também vão viajar. Tinha um pessoalzinho danado. E nós ali segurando o garfo e a faca, tentando se misturar ali para não parecer muito, né? Como se a gente não fosse destacar, né? Mas nós ficamos na boa, gente. Nos achamos, tá? Então, tem muito disso, né? Tem a xenofobia também, que são as pessoas estrangeiras, e o mundo está vivendo muito isso, né? Com a questão dessas guerras, essas pessoas vindo para cá. E a gente vê, né, o preconceito mesmo, essa xenofobia, quando alguém diz assim, não vai soltar uma bomba, né? Aí você fala assim, que absurdo, né? Então, quer dizer, a Munira, que era a nossa colega aqui, né, que aposentou, a Munira é... Qual é mesmo? Libanesa. E teve gente lá, na Síria, né, que estava vindo para cá, parente dela, né? Agora, imagina uma pessoa ouvir isso, quer dizer, você já perdeu gente na sua família, aquela guerra, perdeu tudo, ainda chega aqui e ouvir essas gracinhas. É doído, né? Discriminação. Tratar o outro com inferioridade, se julgando superior. É só isso. Então, aconteceu isso lá no nosso CEMEI, né? O menininho olhou para o outro e falou assim, aqui, nas minhas brincadeiras não entra negro. Nós fizemos assim, Como? Aí a educadora trouxe ele pela mão e falou, Jane, olha o que ele falou. Foi muito engraçado, gente. Aí eu fiz, o que ele falou? Ele repetiu. Assim, olha, ele repetiu. Por quê, gente? Ele ouviu isso, não é dele. Mas ele ouviu e estava reproduzindo, né? Nas minhas brincadeiras não entra negro. Eu falei, e agora? Porque essa é a questão, como você vai enfrentar esse problema quando ele surgir. Se eu fingir que não ouvi e passar, aí é a questão, né? Quer dizer, isso aí se cristaliza. Tanto para o menino que falou, quanto para o menino que ouviu. Por quê? O menino que falou vai se achar muito bom, porque ele falou aquilo e vai continuar reproduzindo. O que ouviu vai dizer... O que ele está dizendo deve ser verdade, porque a professora aceitou. Olha a nossa questão. Como nós iremos enfrentar o problema da discriminação dentro da sala de aula? Como resolveu isso, Jane? Então,
Aí, deixa eu contar, então, como é que eu fiz, né? Porque eu também fui pega, assim, né? De calça curta. Porque geralmente acontece, de repente. Aí você vai, hã? Como assim? Que conversa é essa? Aí a educadora trouxe ele pela mão e falou, Jânio, olha aqui. Aí ele repetiu para mim. Eu falei, e agora? Como nós vamos fazer? Porque, olha, sua educadora é negra. É isso que eu fiquei pensando, sua educadora. Sua coordenadora é negra. A tia que faz a sua comidinha todos os dias é negra. A tia que cuida do CMEI para você chegar e estar limpinha é negra. Aí sabe o que uma criança falou? Tia, ele vai ter que sair do mundo. Gente, olha a simplicidade da resposta. Resolveu a questão? Eles resolvem. A gente só não pode se calar diante disso. Até, de repente, levantar o assunto. Gente, mas pode isso? Um negro não brincar? Quem é negro, quem não? E por ser um pouco mais clara, né? Porque eu tenho a pele mais clara mesmo. Na minha família é assim, os que têm a pele mais clara têm o cabelo mais duro. Os que têm a pele mais escura têm o cabelo mais liso. Então é um problema, né? Aí eu nasci com a pele clara. Minhas primas são mais escurinhas, mas com os cabelos tudo lisos. Tá bom. E aí eu costumo encostar, né, nas crianças e falar assim, ó, eu sou negra. E põe minha pele, né? Aí eles olham, geralmente às vezes são mais escuros que eu. E por quê? Porque são brancos, mas às vezes de uma origem, né? Sei lá, por quê? Mas acaba sendo, né? Aí ele fala assim, eu sou negro, então. Umas questões assim. Mas sei lá. Quando eu leio os livros da Madalena Freire, eu acho que ela tira as coisas assim, né? Da cartola. Mas não é da cartola, né? É a sua vivência que vai fazer você estar ali e conversar sobre este ou outros assuntos, né? Como eu já vivi, e lógico que quando meus filhos eram pequenos, eu preparava eles para isso. Então, a pessoa que fala isso, geralmente, ela quer se valorizar. Essas pessoas têm dificuldade em aceitar o diferente e de conviver com a diferença, né? E é tão difícil, pensa bem, não é difícil para a gente conviver com a diferença? No serviço. Todo mundo é igual a você? Estou falando na cor da pele, não. Do jeito de pensar. Uma é mais alegre, a outra é mais fechada, séria, uma é organizada, a outra é bagunceira, não é? E é tão difícil a gente lidar com essas pessoas, não é? Você fala assim, ai, não, ai. Aí ela chega, tem uma coleguinha nossa que ri assim, né? Bem alto. Gente, na hora que ela começa a rir, as pessoas já olham para ela, né? Porque ela é diferente. Se é diferente, é difícil lidar. A gente prefere alguém que é assim, né? Ai, que nem eu, né? Ai, não sei o quê, porque a gente conversa a mesma coisa, gosta mesmo. Não é mais fácil? É mais fácil. Então, o diferente é difícil. Então, a gente tem que aceitar que o diferente é difícil. Porque só a gente aceitando que a gente vai discutir sobre isso, né? Então, o diferente é difícil mesmo. Então, a pessoa acaba projetando na outra o que ela não gosta. Ou então, se a pessoa é muito igual a você. Também é difícil, hein? Você fala assim, a pessoa é tão mentira. Eu, vira e mexe, eu acho alguém assim, sabe? Uma pessoa muito espalhafatosa, assim, eu falo assim, ai, como ela é engraçadinha, né? Muito parecida comigo. Aí eu falo, olha, tô gostando dessa pessoa, não. Porque é muito parecida, né? Mas é isso, a questão da diferença, né? Não é? Ora, outro dia apareceu uma, sabe, no CMEI, que ela era... Eu e a Claudinha olhamos para ela e falamos assim, minha filha, onde você vem? Gente, ela estava pronta para pegar o nosso lugar, no sentido assim, de que era, né, esparafatosa, toda... Não é, Elizabeth? Você deve saber quem é. A moça chegou, aí eu olhei para a moça assim, a Claudinha falou, quem é essa? Onde veio? Imagine quando eu cheguei em Barretos, como as pessoas me olhavam. Vocês imaginam? A dona... Tinha uma senhora que era da educação. Quando eu cheguei, ela falava assim, de onde veio essa moça, gente?
Exatamente, gente. De onde veio essa moça? Eu a vim de São Paulo, da Zona Sul. Né? Era bem por aí, tá, gente? E essa moça que chegou, ela teve uns probleminhas, né? Acabou desistindo, mas aquela moça tem futuro. Enfrenta as coisas na boa, né? Porque a gente precisa de pessoas sérias, assim como a Ana, né? Compenetradas, que tem uma agenda maravilhosa, né? Mas precisa de umas loucas também para poder, né? Desequilibrar um pouco a situação. E a gente, no nosso grupo de educação infantil, quando nós começamos, era assim, né? Cada uma com um tipo. A Ana, sempre com a agenda bonitinha, anotando. Cleuzinha, eu, Cláudia e a Regiane, que está aí também, né? Então, quer dizer, nós éramos em 5 e cada uma com uma personalidade. O grupo deu muito certo, né? Tanto é que o grupo era imbatível, né? A gente brigava, a gente queria tal coisa e a gente conseguia, né? Então, o poder de um grupo é muito grande. Mas voltando aqui, vamos lá, Ana. Gente, olha só a lei, né? 12.288, essa é nova, hein? De 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto de Igualdade Racial, altera a Lei 7.000, de 1989, de 13 de abril de 95. Então, essa lei institui o Estatuto de Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica. Então, o que é discriminação racial, né? Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural, em qualquer outro campo. Que mais? Desigualdade racial. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades na esfera pública e privada, em virtude da raça, cor, descendência, origem nacional. Desigualdade de gênero e raça. Assimetria, diferença existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. População negra, conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. A Roseli, quando vem, ela fala da questão do pardo também. O que é pardo? E ela discute isso. É tanta coisa, né? Muito bem. Mas, ô Jane, quando o Thales nasceu, foi fazer certidão, não tem a palavra negra. Não tem. Pardo. Então, como que a gente pode se declarar negro se nem tem? Negro é político. Na secretaria do RH também, não tem. Então, É preto, gente. Então, eles falam que a gente É preto. declara... Passou das 6 horas, eu aprendi que é preto. Não tem essa. Então, só que eu aprendi também que preto é cor, não é raça. É. Mas no censo é preto. Então tem uma discórdia, né? É a cor ou é a raça? Que eu tenho que considerar que eu pertenço? Porque negro é questão política. Tá? Quando você é politizado, você fala que você é negro. Agora, na raça ali, né, tem até no livro, tem falando bastante disso, nesse livro que eu vou indicar para vocês. É preto, né? Porque eu não quero ser pardo. E a Roseli vem falando, né? Ela falou para nós aqui na palestra, né? Que tinha... que antigamente eram tantas cores, não era só preto, branco e pardo, não. Tinha 1000 cores. Mas aí ela declarava, né? Porque na minha certidão tá branco. Então. Na minha tá A minha não tem cor. Aí eu neném escolho. nasce branco. Aí como minha mãe é negra e meu pai é branco, eu vou levar pardo, né? Só ficar no perguntando. Aí fica, né? E aí vocês veem como o Brasil ainda está lá longe, né? Eu me autodeclaro preta. Pronto. Eu me auto-declaro pardo. Mas já quando a Isadora nasceu, não precisou declarar nada. Mas quando a gente vai na escola, o que os diretores em geral questionam? Ah, mas nem vocês se reconhecem, né? Nem vocês. A gente pergunta, você é o quê? A gente tá vendo que o menino é pretinho. Que é isso que a gente ouve. Tá vendo que o menino é pretinho. Na hora que pergunta, você é o quê? Branco. Ai.
né? Na hora da matrícula. É o que mais a gente ouve, mas vocês se declaram branco. Mas nós vamos ver por quê, né? E aí, quando a gente encontrar alguém que se autodeclara branca, a gente vai entender por que ele se autodeclara branco. Primeiro, você não tem a cor definida. Depois, é uma questão política. É uma questão de currículo, de cultura, né? E aí a gente vai ver a questão do embranquecimento que foi feito com os negros. O Michael Jackson foi bem embranquecido. Mas só que ele foi assim, né? É visível, foi visível o embranquecimento dele. Mas dá para ver o meu embranquecimento quando eu aliso o meu cabelo. Para, né? Aí algumas pessoas falam assim: ai, Jane, você cortou seu cabelo, você deixou... Gente, não tinha como mais manter o cabelo alisado. Mas a questão do cabelo, ela vem dentro da própria casa. Às vezes a mãe não aceita o cabelo, aí a mãe não aceita o cabelo da filha. Não, e não é dá só o direito isso, da Jane. filha escolher que cabelo tem. A questão do cabelo ela é tão séria que às vezes a pessoa é de uma cor. Ó, às vezes a pessoa tem o cabelo liso e ela é da mesma cor que a pessoa do cabelo cacheado. Aqui é negro, aqui é branco. Só porque as duas, tipo assim, é um moreno claro. Mas então você definiu pelo cabelo. É. Porque Então, se você pode gente, a questão do cabelo é tão difícil, tão complicada. Olha, aceitar o cabelo não é fácil. Eu, assim, ó, até os 20 anos, depois que eu casei, é que eu comecei a alisar, tá? Que até então, como eu era meio envolvido no movimento negro, eu não alisava o cabelo. Olhar minhas fotos até 18 anos, eu coloco lá do meu casamento e tal, é esse cabelo, tá? Depois é que eu comecei a alisar. E eu achava um absurdo alguém alisar o cabelo. Chegava perto de mim e falava assim: ah, vai, você não se aceita, você alisa o cabelo. Era assim, eu era... Mas muitos brancos alisam o cabelo. Hoje em dia, calma, hoje em dia eu coloquei o meu cabelo crespo, mas não obrigo ninguém a deixar o cabelo crespo também, tá? Por quê? É uma decisão que é da pessoa, é opção. Então, é como dizer, outra questão que eu tive que lidar, olha só, eu falava para meus filhos: vocês vão casar com negros. Alguém me questionou, falou assim: por quê, Jane, você é racista? Não é? Acabou, gente. Eles casaram, os dois com negros, tá? Já são casados, tem jeito. Até porque é uma questão assim, ó, é de pele mesmo, é uma questão de você sentir atração ou não por uma pessoa, né? Então, eu não posso decidir que ela vai sentir atração por negro ou por branco. Eu gosto de negro. Né? Ela também. Mas assim, e eu ensinei meus filhos que a gente tinha que valorizar a raça, que tinha que gostar da gente, que casar com pessoas como a gente, entendeu? Era essa a questão. Hoje, se fosse casar com um branco, o problema dele. Gostou de branco? Gostou. Eu, pessoalmente, gosto de negro. É uma questão de pele, como diz a música. Vamos embora, vai. Ações afirmativas que vai ter, né? Políticas públicas, tá? Como ações afirmativas como essa da questão da faculdade, que é bem polêmica também. Tudo é polêmico, né? Vamos lá. Então, foi alterada a lei, estabeleceu, então, as diretrizes e bases na educação nacional para incluir, tem que incluir, não é só dia 20, é o currículo, tem que ser incluído. Então, é uma questão que tem que ser dos professores. Você viu que não adianta, é uma pessoa? Não é. A lei está lá. E aí tem o conteúdo programático, da história da África. Eu tenho um livro com a história da África antiga. Então, precisa ser levantado tudo isso. E eu só vou poder falar de uma coisa que eu conheço. Eu não vou ficar fantasiando, porque eu sei que tinha, né? Negros, reis, rainha. Não adianta eu ficar falando isso. Você não conhece nenhuma dessas histórias? Não adianta. Conteúdos referentes também à história e cultura afro-brasileira, né? Então, quando fala da questão da religiosidade, faz parte. Eu não vou entrar no tema, mas faz parte. Fala. Ô,
Ô, Giane, essa questão do currículo é tão sério que você está querendo falando. Minha filha está no 6º ano, né? E esse ano foram passar sobre a cultura africana, justamente, né? E a lei obriga. Ela veio me contar, ela falou assim, mãe, só falou da escravidão. Ah lá. Então, assim, realmente a gente vê que a escola também... Ainda não se preparou para isso. Não está preparada, então está fazendo errado. Está fazendo errado. Porque só mostrou a parte feia. É. E aí, ela é negra, mas a maioria da sala não. E aí, qual que é a visão? E como que você se sente enquanto negro quando começa a falar da escravidão? Você vai diminuindo na cadeira. Aconteceu isso comigo, aconteceu com certeza com outros negros aqui. Outros que também não é? O que vão olhar e vão dizer? Ah lá. Coitada, Maria Eduarda, a família dela. Só apanhou da chibata, né? A gente é adulta, a gente consegue ainda lidar com isso de uma maneira mais calma. Agora imagine um jovem que está em formação. Ah lá. Então, a partir dessa lei, né, de 1910, foi incluído dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, tá? Vamos comemorar só lá? É o que a Roseli falou. Aí, dia 20, põe os meninos de tanguinha, pinta lá e vamos dançar. Não é isso a comemoração de 20 de novembro. Olha só, a importância desse parecer. O parecer procura oferecer uma resposta, entre outros, na área da educação, a demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, políticas de reparação, tá? E de reconhecimento e valorização de sua história, cultura e identidade. Então, do que se trata? De política curricular fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e a discriminação que atinge particularmente os negros. Nessa perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimento. Está faltando ainda. Divulgação, né? E produção de conhecimento, a formação de atitudes, posturas, valores que eduquem cidadãos orgulhosos do seu pertencimento étnico-racial. Quando fala só da história da escravidão, tá falando? Tá errado. Vamos. E ali fala, né, que os professores sejam orientados, qualificados, com formação para lidar com as relações de racismo dentro e discriminações, né? Então, nós ainda não estamos preparados para isso. Então, nós estamos ainda... A lei foi estabelecida. Nós estamos em 2016. Quando ela vai ser estabelecida? Daqui uns 20 anos, né? Então, nós temos que começar. Vai depender de mim. Sabe aquela história? Eu crio meu filho para ser um estrupador? Não é? Que história eu estou construindo com meu filho? Que ele é preconceituoso com as mulheres? Então, depende de mim. Depende de nós, enquanto professores. Vamos lá. Essas condições materiais das escolas, formação de professores, são indispensáveis para uma educação de qualidade. Nós não temos ainda, gente, né? E assim, reconhecer e valorizar a história dos negros, dos afrodescendentes. Pode ir. Então, nós temos o kit, né? A educação não tem cor. Então, vamos marcar? O material vai estar todo lá. É facinho, gente, ó. A cor da cultura. Certo? Não vai dar pra pegar. A cor da cultura. Tudo junto. www.acordacultura. .org.br. Isso aqui, nós montamos um blogspot, tá? Para a gente distribuir o material lá para vocês, para quem não conseguir. Então, montamos um blog para a gente discutir sobre isso. Então, quando a gente olha para essa diversidade, a gente vai notar essa desigualdade que existe. Então, se nós notarmos que onde está o negro? Numa escola particular, quantos negros tem? Quantos negros tem na supervisão, na coordenação,
na direção das escolas, juízes. Eu até vou falar com a Luciana, né, lá da OAB, que a gente podia, esse ano, montar um... Olha, eu fico só inventando moda, né? Falar para a Luciana que a gente tinha que pegar, aqui em Barretos, quem são as personalidades negras de destaque da sociedade. Porque não adianta só eu ver que tem a Thaís Araújo, que tem o Lázaro, né? Lá longe. Eu tenho que ver aqui, na minha comunidade, quem são os negros que estão despontando aí, né? Então, a professora, né? Aí tem bastante, ainda bem, né, gente? Educador, tem bastante. Diretor de CMEI. Não é? Quantas diretoras de escola tem? Aí começa a diminuir. Então, nós temos que olhar isso, né? Então, nós temos que olhar essa diversidade, né? Então, cada ser humano é único, é diferente, é difícil lidar com a diferença. Primeira coisa que nós vamos aceitar, é difícil lidar. Eu aceitando isso já fica mais fácil. É difícil mesmo. É difícil lidar com uma igual a mim, imagina com uma igual, diferente. É mais difícil ainda. Vamos lá, Ana. Viver em sociedade implica a necessidade de uma postura em relação às diferenças. Então, essa tende a ser uma condição comum, até para quem busca compreender a ética ou a justiça. Mas, quando essas diferenças não são perceptíveis, eu não percebo. Gente, tem gente... Cadê? Ela estava aqui. Cadê? Né? Teve uma professora, ela estava aqui no curso, eu não sei se ela foi embora ou se ela está aí. Ela falou para mim, Jane, eu nunca vi isso. Onde está essa discriminação? Eu nunca percebi isso. É difícil, gente. Ah, não, não existe racismo, não, nunca vi. Então, a pessoa acha que o racismo, a discriminação, é só aquela coisa assim... Ah, vá, seu macaco, não sei o quê, não sei o quê. Só quando xinga assim, né, a pessoa. Aí fala, olha o que ela fez, né? Não, é quando eu olho, né? Eu seguro a bolsa. Eu já estou discriminando. Então, aí ela está velada. Ou então eu falo assim, aquele menino é bom dos esportes. Né? Negro é bom para os esportes. Na aula de matemática, será que ele sabe mesmo? Né? Também estou discriminando. Ou melhor, ocorre quando, em vez de reconhecê-las, passamos ao largo e assumimos o posicionamento de quem prefere fingir que elas não existem. Então, é isso que o professor tem que acabar. Fingir que ela não existe. Existe sim, está aí. Eu posso não notar, mas ela está. Vamos lá. Então, nós vivemos numa sociedade, né, para refletir, ó, marcada pela diferença. E o primeiro passo que precisamos dar em direção ao deslocamento, a proposta de dividir com o grupo de educadores da escola a formação A Cor da Cultura, propõe que desloquemos do nosso lugar, né? Saio da minha área de... minha área de conforto, né? Bigotes aí, e me desloco, né, para o lugar do outro. Então, como é que eu vou fazer isso? Vai para frente, Ana. Tem uma música, o Caetano Veloso, e aí, aqui, ele mostra, né? Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração que é soberano e que é Senhor, não cabe na escravidão. E ele diz, né? Não cabe no seu não. Não cabe em si de tanto sim. É pura dança, sexo e glória, e paira para além da... Aí ele começa a falar, né? Essa parte que a gente conhece, né? Quem lembra do seriado, né? E nessa época eu fui para a Bahia, tal, né? E eu era bem envolvida nessa questão tanto da consciência negra como envolvida também no candomblé. Então, a gente, se não conhece, né? Aí falou um monte de coisa. O que eu conheço daquilo? Nada. É parte da cultura, né? Dos negros. Então, não, eu não quero saber da parte do candomblé, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não quero. Mas né?
mas faz parte da cultura do negro, né? Ele trouxe para cá isso. E é uma coisa muito forte no Brasil, né? Então, a partir do vínculo, essa dimensão do povo negro, eu só vou poder entender o outro lado se eu conheço a história dele. É por isso que aqui agora, para finalizar, nós vamos assistir um vídeo para a gente entender a se colocar no lugar do outro. Tá? Então, o próximo encontro é dia 22 de setembro e 29 de setembro. Tá? Nós tivemos que mudar o dia. Só para fechar o vídeo, né? Para não ficar jogado. Então, quando eu me coloco na pele do outro, é mais fácil de eu ver. Então, o sentimento que vocês tiverem em relação a essa menina e aquela outra que chegava ali e falava, olha... E nós, negros aí, né? Já ouvimos essas frases? Se estivesse lá na época da escravidão, eu ia te dar uma surra, ia comprar você só para o meu pai, para poder te bater. Gente, isso acontece na escola. Tá? Eu posso não ter ouvido assim, mas ouvi de outra forma. Né? E quando ela fala ali, né, a professora, o professor fala assim... Essas crianças negras, elas têm que aprender. Não, essas crianças brancas, né? Têm que aprender. Elas não se esforçam. Será que ela comeu hoje? Já foi o tempo, né? Década de 80 que pensava que tinha que pôr comida na escola, né? Para que a gente fosse melhor, sei lá o quê. Então, gente, essa questão racial, ela é profunda mesmo. E só com o vídeo eu consigo abrir um pouco o meu pensamento. Eu assisto esse vídeo 1000 vezes. Cada vez eu pego um pedacinho, né? A primeira vez eu não quero muito ouvir, não vejo. A segunda vez eu já vejo um ponto. Na terceira vez eu vejo outro ponto. Né? Então esse vídeo é algo para mexer mesmo com a gente, para a gente se colocar. Por isso é vista minha pele. Bem, o curso então vai ser assim. Vamos ter as palestras com essas pessoas. Vamos ter outros vídeos para que a gente possa fazer uma reflexão. E o vídeo me faz, né? Eu falando, fica, ela que está falando. Mas quando o vídeo me coloca em outra situação, eu saio de mim e vejo essa situação real que acontece. Né? Jane, próximo à minha avó, as criancinhas todas eram negras. E eu sempre tive cabelo liso. Então, quando eu saía pra fora pra brincar ai, com que coisa elas, ruim, quem né? apanhava era eu. Não, mas era eu que sofri o racismo. Eu sei. Eu apanhava das meninas. Elas me batiam. Então é uma coisa que tem que se trabalhar mesmo. Não, eu tô te enchendo o saco, quando chega né? algo diferente, fica igual no filminho ali. Quando eu olhei ela... Você se pôs no lugar, né? Eu disse, gente, está muito igual. Gente, sabe aquela história, né? Loira, magra, rica. A gente fala, como ela sofre. Mas é difícil, é o que ela diz. Ela estava num grupo que dominava a outra classe. Então, aí ela sofreu. Não é isso? Foi, eu era criança. É. Então, onde você está, o grupo que domina qual é? Então, aí, né? Se nós estivéssemos num grupo que tivesse só japonês e só nós, né? Quando você assiste filme de japonês, é isso. Tem um nome para aquele brasileiro, para aquele estrangeiro que está lá. Tem um nome para ele porque ele é fora do grupo. Né? Então, é isso. A discriminação é um grupo que domina e um grupo à parte. Então, esse grupo que domina acha que aquele grupo à parte é menor. Isso acontece na nossa sala de aula, na nossa sociedade, principalmente na nossa escola. E nós permitimos, quando nós demos, como aqueles professores fizeram, só falaram da escravidão. E você viu ali, né? Inclusive, o que batia era branco. Ou seja, eles eram desunidos. Não é isso que a gente aprendeu na escola? Então, agora nós vamos... Na próxima encontro, nós vamos aprender diferente. Nós vamos ver um pouquinho da história do negro na África. Tá? Então, esse kit da cultura, ele tem bastante coisa legal. Eu acho que esse vídeo me faz desconstruir e sair da minha zona de conforto. Eu fico, ai, que ódio dessa menina. Né? Eu me coloco no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, é mais fácil para eu olhar a situação do outro mesmo, né? Bem, meninas, a tarefa está no blog. E eu abri também no Facebook.
Educação não tem cor. Tá? Se tiver alguém que não é minha amiga, acho que quase todos aqui são minhas amigas. Educação não tem cor. Então, me dá, Jane, clica lá, Jane, oi, aí eu te jogo lá no grupo, tá? Eu vou olhar a lista e procurar já jogar todas. Mas quem eu não tiver, blog ou Face, tá? Então, blog também é Barretos, educação não tem cor.com, blogspot.com.br, né? Então, ó, Barretos, educação não tem cor, sem acento, sem nada, né? Educacão não tem cor, .blogspot.com, tá bom? É isso. Procura lá. E eu já coloquei lá a tarefa e as coisas para vocês lerem. Onde acha o vídeo? O próximo encontro é a tarefinha sobre o racismo. Está lá também. Tá? Porque eu não sabia quanto tempo isso ia dar, se a conversa ia ser boa, se vocês iam jogar a peteca para mim ou não, se iam querer falar. Porque teve um grupo aqui que eu falei sozinha. Então, tem grupo que participa. Né? Então, eu pus um monte de matéria ali. Não sabia até onde ia dar. Tá certo? Agradeço a vocês. Aquela amiguinha que não veio, fala para ela que o próximo encontro ainda dá. Traz impresso a tarefa, tá? Traz impresso. Boa noite, obrigada por me ouvir. Às vezes é difícil. Obrigada, meninas.